Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Que saudade de vocês, crianças! Como é bom poder estar com vocês aí na sua casa. Hoje nós estamos em cenário novo, como você pode ver, né? Tudo bonito, as imagens maiores, tudo para a gente louvar o Senhor melhor. Vamos começar o nosso culto? Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nosos olhos e falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das crianças. Pai, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, obrigada porque nós podemos, Senhor, te louvar, te glorificar, mesmo estando em casa. Abençoa a vida de cada uma das crianças e fala com elas através dos louvores, através das histórias, através de cada um do momento do culto, para que haja transformação, para que haja salvação e haja crescimento espiritual na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso culto de hoje está contando com um tema todo especial. O tema do nosso culto de hoje é o dever de cada cristão. Você que é um seguidor de Cristo, você é um cristão. Você sabe qual é o seu dever? Você sabe qual é a obrigação e qual foi a ordem que Jesus deixou para cada crente? Semana passada eu falei um pouquinho disso e hoje nós vamos ver na prática tanto eu e Michael, da nossa história missionária, como os apóstolos, os discípulos de Jesus, colocando em prática a ordem que ele deixou. E nós também vamos aprender a como colocar em prática essa ordem, ok? Então, qual o dever de cada cristão? Para iniciar, vamos cantar a música Deus é tão bom. E nós vamos cantar essa música em várias línguas. Em espanhol, em japonês. Então vamos lá? Vamos cantar junto? Deus é tão bom em várias línguas. 1, 2, 3, palavrinhas! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? ¡Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, God after good. E aí, qual língua você aprendeu a cantar? Já sabe cantar inglês, em espanhol, em japonês? Aprendeu a cantar tudinho? Confesso que tem algumas línguas que a tia Vitória ainda não sabe não. Mas aí a gente vai ouvir novamente essa música e quem sabe cantar em várias línguas. Agora chegou o nosso momento missionário e a gente vai continuar a ouvir a história de Amy Michael. Vamos relembrar um pouquinho da história dela para poder a gente continuar hoje? Isso. Semana passada eu contei para vocês que Amy tinha 5 anos de idade
quando ela fez uma oração diferente de tudo. Ela sempre ouvia dizer que Deus respondia as orações, e só ela e o papai dela tinham um olhinho castanho. A mamãe e a irmã tinham um olhinho azulzinho, azulzinho, azulzinho. E eu contei que Amy orou pedindo para que Deus mudasse a cor dos olhos dela, porque o sonho dela era ter os olhos azuis. Só que no outro dia, quando ela acordou e foi olhar lá no espelho, o que aconteceu? Quando ela olhou no espelho, ela viu que os seus olhos não estavam azuis. E ela não entendeu naquele momento. Mas depois de uma conversa com a professora dela da IBD, eu disse para vocês que ela entendeu que Deus responde as nossas orações com sim, não e espere. E que Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Amy só foi entender anos depois porque que os olhos dela eram castanhos. Eu contei para vocês também que quando ela cresceu, ela foi ser missionária lá na Índia. E que lá ela pôde se disfarçar e ficar com a pele moreninha porque ela tinha os olhos castanhos. Se os olhos dela fossem azul, ela não conseguiria ter um disfarce tão completo e ficar tão parecida com as indianas. Semana passada, eu parei exatamente nesse ponto. Quando eu contei para vocês que Amy, disfarçada, ela entrou no templo e ela viu coisas muito feias lá dentro. Viu aquele templo sujo, aquele lugar rude, ruim. E eu contei para vocês que Amy ficou assustada. Contei para vocês que ela ficou com medo, que ela achou muito feio. E que outro dia ela se disfarçou novamente. E eu contei para vocês que dessa vez ela viu em torno de 10 crianças bonitas, entre 4 e 12 anos de idade. Contei para vocês que essas crianças, elas entraram no templo e quando fechou a porta, essas crianças estavam muito assustadas. Foi aí que eu disse que Amy ouviu falar que só tinha uma forma de salvar essas crianças. E eu não contei para vocês como é que era. Hoje nós vamos descobrir. Será? Pois é. Na nossa história de hoje, Amy voltou para casa depois daquele dia que ela viu aquelas crianças. O coração de Amy e a cabeça e a mente não conseguiu esquecer daquilo. E ela começou a lembrar de quando ela ainda era criança. Ela lembrou de quando ela ia até o templo, até a igreja. Ela lembrou do quanto ela gostava de cantar, do quanto ela gostava de ir para a casa de Deus. E ela ficou imaginando, poxa, por que aquelas crianças ficam tão tristes? Por que aquelas crianças ficam tão desanimadas de estar na casa do Deus delas? Por que aquelas crianças não gostam de ir para o templo? Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia. E você e eu estamos morrendo de saudade da igreja. Mas aquelas crianças, elas não gostavam do templo. Elas não gostavam da igreja. Porque a igreja dela não era do Deus como o nosso. Não era de um Deus vivo e verdadeiro. A igreja daquelas crianças era de um Deus falso. Tinha pessoas más que não amavam o Deus verdadeiro e que faziam coisas muito má com as crianças. Por isso que as crianças não gostavam. E Amy lembrou do dia mais especial da vida dela. Ela lembrou do dia mais importante. E ela lembrou de uma tia, como a tia Vitória, a tia Natália, a tia Samara, as tias, a tia Missara, as tias que contam história para vocês. Ela lembrou da tia que contou a história que ela aceitou Jesus como Salvador. Ela lembrou que quando ela tinha 7 anos de idade, ela estava na sala e a professora contou a história da ovelha perdida. E ela lembra que ela se sentiu perdida, sentiu que precisava de Jesus e que naquele dia, olha só, Amy, ela orou e ela aceitou Jesus como Salvador. Foi naquele dia, com apenas 7 anos de idade, que Amy aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia, Amy tinha uma missão, falar para outras pessoas sobre Jesus Cristo. Legal, né? Eu também aceitei a Jesus com 6 anos. E é muito bom quando a gente aceita Jesus como criança. Você sabia que você, que está em casa, você sabia que você também pode aceitar Jesus como Salvador? Você sabia que você pode fazer isso ainda hoje? Você pode chegar para o papai, pedir para orar com ele e aceitar Jesus como Salvador, como eu e ele fizemos quando ainda criança? Você sabia que Jesus pode te salvar e transformar toda a sua vida?
Foi isso que aconteceu com Amy, foi isso que aconteceu com tia Vitória. E é isso que eu oro para que aconteça com você. Para que você reconheça que é um pecador, que está perdido e que aceite Jesus como seu Salvador. Pois é, voltando para Amy, ela começou a lembrar e ela disse: eu tenho que falar do Deus vivo e verdadeiro para aquelas crianças. Aquelas crianças precisam ouvir de Jesus. Aquelas crianças precisam amar Jesus. Aquelas crianças precisam temer a Jesus. Aquelas crianças precisam ver que tem um Deus bondoso, um Deus amoroso. E sabe, quando ela começou a falar isso, ela alugou uma casa pertinho do templo. Não era do lado, mas tipo, eram algumas ruas. E você acredita que mesmo sendo algumas ruas, às vezes ela conseguia ainda ouvir gritos de criança? Alguma coisa muito ruim acontecia naquele lugar. Alguma coisa muito triste acontecia ali. E ele começou a procurar saber como chegar perto daquelas crianças. A primeira coisa que ele descobriu é que as crianças eram vendidas para o templo. O papai e a mamãe deles lá na Índia, por não terem dinheiro ou deverem alguma coisa, eles vendiam os filhos para o templo. E lá eles ficavam como pessoas que iam trabalhar, servir, escravos no templo. Pois é, depois disso os pais não podiam pegar de volta. E ele ouviu que se ela, antes das mulheres do templo, conseguisse comprar as crianças não precisavam ir para aquele lugar ruim. O problema é, Amy era missionária e ela não tinha dinheiro para comprar as crianças. Como ela ia fazer? Como ela ia conseguir? Pois é, foi aí que a história de Amy se cruzou, né? Se juntou com a história de uma menina chamada Perim. Vamos aprender o nome dela? Perim. Perim era uma menina que ela nunca aceitou. Olha só aí a Perim. Perim era uma menina que ela nunca aceitou morar no templo. Ela só tinha 8 anos de idade, mas ela sempre temeu o templo. E quando ela foi vendida, um dia ela ficava sempre atenta para quando abrissem as portas para que as pessoas entrassem, ela ter uma oportunidade de fugir e voltar para a casa dos pais dela. Foi aí, um dia, quando os sacerdotes e as mulheres do templo estavam distraídas, que ela conseguiu fugir. E ela passou quase 3 dias caminhando até chegar na casa dela. Quando ela chegou, ela abraçou a mãe dela com força e disse: mãe, eu consegui fugir do templo. Não deixa mais eu voltar, mãe. Lá a gente sofre tanto. Lá é tão ruim, mãe. Por favor, mãe, deixa eu ficar aqui. Só que quando Perim estava terminando de falar, sabe o que aconteceu? As mulheres do templo chegaram lá e a sua mãe devolveu Perim para o templo. Poxa, quando Perim chegou naquele lugar, aquelas mulheres disseram que Perim ia ser castigada por ela ter fugido. E ai, já está até doendo em mim. Elas pegaram as mãozinhas de Perim e elas derramaram óleo quente, pegando fogo, crianças. Aquele óleo bem fervendo. Às vezes quando a gente encosta numa panela que está quente, não dói? Agora você imagina jogar óleo quente nas mãozinhas de uma criança de apenas 8 anos. Pois é, na história conta que Perim chorou tanto que ela dormiu chorando com as mãozinhas todas queimadas. E quando ela acordou, ela sentia tanta dor que mesmo sem saber se aqueles deuses falsos podiam responder, ela pediu para morrer. Isso não é um pedido para uma criança, mas ela sentia tanta dor, ela sofria tanto ali, que ela não queria mais nem viver. Só que ela pediu para o Deus errado. Lá no livro de Atos, no capítulo 115 do livro de Atos, diz o seguinte, que aqueles deuses lá dela têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Salmos, desculpa, a tia Vitória falou outro capítulo, Atos, é porque a história está lá em Atos 2, mas o versículo que a tia Vitória está falando está lá em Salmos 115.
Então diz que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Tem olhos, mas não vê. Então aqueles deuses dela não é como o nosso Deus. Não é um Deus vivo e verdadeiro. Ele não pode ouvir as orações dela, porque ele é só um ídolo. Ele é só uma imagem. E ele não ia ouvir o pedido dela. Mas naquele dia, Perim ouviu uma coisa que poderia mudar toda a vida dela. A mulher do templo, para assustar ela, disse: olha, se você fugir de novo, tem uma mulher branca aí que vai pegar você. Ela é uma missionária e ela tá doida para pegar crianças para ela. Ela tá doida para pegar as crianças e tirar daqui do templo. Aí você vai ver o que é sofrimento. E Perim olhou para as mãos dela, olhou para aquele lugar feio e disse: não é possível que essa mulher branca seja pior do que aqui. Eu vou procurar essa mulher branca. Quando eu tiver uma chance de novo, eu vou fugir e vou procurar essa mulher. Na verdade, essa mulher não era uma mulher malvada. Aquela mulher do templo estava falando de Amy Carmichael. E Amy Carmichael, na verdade, era uma missionária que amava o Deus verdadeiro e queria ajudar as crianças. Pois é, Perim ficou atenta. Ela prestava atenção em cada detalhe. Ela prestava atenção em cada coisinha. E um dia, ó, novamente ela conseguiu fugir. Dessa vez, ela encontrou uma senhora bondosa. Ainda não era Amy, já era noite. E aquela senhora deixou ela dormir lá, deu comida e prometeu para ela que no outro dia levaria ela até a casa de Amy Carmichael. E que ela seria salva daquele tempo. Aquela senhora era uma indiana que já tinha aceitado Jesus como Salvador. Sem perceber, Amy agora já estava confiando em algo diferente. E Deus já estava cuidando dela. Quando ela chegou na casa de Amy Carmichael, gente, vocês não têm noção da alegria de Amy quando viu aquela menina. E na tristeza quando ela viu suas mãozinhas. Amy pegou ela, colocou ela no colo, cuidou das feridas da mãozinha dela, passou uma pomada que esfriava, colocou ataduras, limpou tudo para que a mãozinha dela sarasse. E uma menina já com 8 anos, ela nunca tinha tido uma boneca. Sabe, naquele dia, Amy deu para ela a primeira boneca da vida dela. Abraçou e beijou ela com carinho que ela nunca tinha tido. E Amy abriu a Bíblia e falou sobre os deuses falsos, que aquele Deus que tinha no templo não era o Deus verdadeiro. Falou de um Deus amoroso que morreu na cruz para salvar Perim. Falou que Deus que amava tanto Perim que podia salvar ela do tempo. Sabe, crianças, naquele momento, com todo aquele amor, com aquela boneca, com aqueles beijos, Perim viu um amor que ela nunca tinha tido, nem dos pais, nem no templo, nem em lugar nenhum. Um amor que só quem tem Jesus no coração pode dar. Um amor que só quem tem Jesus como Salvador pode dar. E naquela hora, Perim mudou algo no seu coração. Perim, com 8 anos, aceitou Jesus como Salvador. E naquele momento, ela cria que Deus podia livrar ela do tempo. Ela cria que Deus podia livrar outras crianças também. E sabe, no outro dia, ela se alimentou, as mãozinhas dela já doíam menos, ela tinha uma boneca para brincar, ela tinha carinho. E ela começou a pensar com Amy, mesmo com 8 anos, como salvar as outras crianças. Só que de repente, ouviu-se um barulhão lá fora, cedinho da manhã. Eram as mulheres do templo e alguns homens gritando: devolve, devolve ela, devolve a Perim, a gente sabe que ela está aí. Amy, sua ladrona de crianças, devolve ela. E sabe, naquele momento, Amy e Perim saíram numa varandinha que tinha na casa de Amy Carmichael. E quando elas saíram, naquela hora, Amy disse: eu não sequestrei ela, eu não fui procurar ela no templo. E Perim disse, voz bem alta, eu estou aqui porque eu quero.
M não me forçou, eu não fui sequestrada, eu não quero mais morar no templo. E ela tirou as suas ataduras e mostrou a sua mãozinha para as pessoas que estavam lá. Naquela hora, todo mundo ficou olhando. Ela disse que aquelas mãos tinham sido queimadas lá no templo. As mulheres do templo ficaram assustadas, ficou aquele clima de silêncio. Será que os guardas iam pegar Perim e levar de volta para o templo? Será que Perim vai ficar na casa de M? Será que M vai conseguir salvar outras crianças? Semana que vem eu conto para vocês. Se Perim vai ficar com M, se ela vai voltar, se outras crianças vão ser salvas. O que será que vai acontecer? Não perca, semana que vem a gente continua com a nossa história de M Camargo. Agora, vamos continuar louvando ao Senhor com a música que diz Aleluia. Vamos louvar o Senhor? 1, 2, 3 palavrinhas! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém. Com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar lá lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, 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 lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar lá lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. E aí, criançada? Apertou o joelho? Abraçou o amigo, o irmão, o papai e a mamãe que estavam aí pertinho? É muito bom louvar o Senhor. Agora, nós estamos indo para a nossa história bíblica. Êêê! E como eu tenho enfatizado para vocês, uma coisa muito importante é verificar se a história que a tia Vitória está contando está mesmo na palavra de Deus. Agora, vocês podem verificar até com mais precisão, porque nós estamos ouvindo todas as histórias do livro de Atos. Hoje, nós vamos ouvir a história do capítulo 2 do livro de Atos, que vai falar de um momento muito especial para a Igreja de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa história relembrando um pouquinho da nossa última história. Eu contei para vocês, semana passada, como tudo se iniciou. Contei para vocês que um homem chamado Lucas escreveu o livro de Atos para um homem chamado Teófilo. Disse também que era a segunda carta que Lucas escrevia para Teófilo, que a primeira era o livro de Lucas, que contava desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Na segunda carta,
Lucas conta para Teófilo o que aconteceu com os primeiros cristãos, como começou a igreja, como ficou os milagres, como é que ficou o povo de Deus depois que Jesus foi para o céu para poder preparar o lugar para a gente morar. Comecei a contar para vocês também que Jesus Cristo, lá no início, passou seus últimos dias aqui na terra, que ele ensinou e que ele deixou aquela ordem, que é a nossa pergunta de hoje. A ordem que Jesus deixou foi que nós deveríamos ser testemunhas dele por onde quer que nós andássemos. E hoje nós vamos ver os discípulos colocando isso em prática e aprender também uma forma de testemunharmos e de levarmos Jesus aonde a gente for. Contei para vocês que os discípulos viram Jesus sendo elevado aos céus, que Jesus subiu e que 2 anjos desceram e deram a ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque Deus tinha uma obra para eles ali. Contei para vocês que os discípulos obedeceram, voltaram e que mais ou menos 120 pessoas, inclusive os discípulos e a mãe de Jesus, ficaram reunidos e unidos em oração. E que naquele tempo eles lembraram que Deus tinha escolhido 12 discípulos e que tinha uma profecia que dizia que teria que ser restituído porque Judas, que tinha traído Jesus, ele já tinha morrido. E aí, como ele era o traidor, foi escolhido um novo discípulo, um novo apóstolo. E aquele lá foi chamado de Estevão. E tinha algumas coisas que eram muito importantes. Opa! Estevão não, tinha Vitória. Ele era... Ai, peraí, corta. Corta e continua. Não, tem que cortar e começar um novo vídeo. Se tu quiser, tem como cortar na hora lá. Eu corto na hora. Tá bom. E aí, foi escolhido um novo discípulo, Matias. Vocês lembram? Pois é, Matias, ele foi escolhido entre ele e o outro, o João. E sabe, naquela hora que ele foi escolhido, agora os 12 estavam completos novamente. Pedro também não deixou de obedecer à vontade de Deus e ele se levantou como um dos principais líderes. Agora, nós vamos continuar com a nossa história de hoje, ok? Vamos lá? Em Atos, capítulo 2, conta que os discípulos estavam reunidos e que eles perseveravam em oração, em comunhão e na palavra de Deus. E aí, eu preciso contar para vocês que nesse dia algo muito novo aconteceu. Quando eles estavam reunidos, lá fala que veio um vento. Não conta direito que tipo de vento foi, mas naquele dia eles receberam o Espírito Santo. Esse evento é chamado pelas pessoas que organizaram como o dia de Pentecoste. Fala que eles receberam, não foi assim, não desceu um fogo, é só para vocês entenderem, tá? Mas que eles receberam um Espírito como se fosse fogo, que no seu coração deu um poder diferente para eles. Hoje, isso não acontece em outros momentos. Na hora que você aceita Jesus como Salvador, você já recebe o Espírito Santo. Como assim, tia Vitória? Lembra que sempre a gente fala para você que Jesus mora no seu coração? Pois é, o trabalho do Espírito Santo é te ajudar a tomar as decisões certas. É orar por você. Sabe quando você está fazendo uma coisa errada que dá aquele negocinho? Daquela coisa ruim? Pois é o Espírito Santo te falando que aquilo não é certo. É o Espírito Santo te ajudando. Então hoje, quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente é selado. A gente recebe o Espírito Santo. Mas naquele dia era diferente. Naquele dia os cristãos receberam o Espírito Santo todo ao mesmo tempo. E se cumpriu uma profecia que tinha lá no livro de Joel. E sabe, os discípulos começaram a falar em línguas que eles nunca tinham estudado. E lá em Jerusalém tinha muitas pessoas. E os discípulos, eles conseguiam falar para essas pessoas na língua delas. É tipo como se você nunca tivesse estudado inglês e conseguisse falar para um americano o evangelho em inglês. Já imaginou? Pois é.
Aquilo foi algo sobrenatural, crianças. Foi um poder que veio de Deus para aquele momento, para aquela hora, para aquele dia. E os discípulos começaram a falar. E eles conseguiam falar com pessoas que estavam ali para aquela festa de vários locais do mundo. E aí começou um burburinho entre as pessoas. Algumas pessoas falavam: nossa, não são esses galileus? Como eles estão conseguindo falar na língua que eu entendo? E outras diziam: ah, não, eles estão bêbados. Não sei o que eles estão falando não, mas como um bêbado ia conseguir falar em outra língua? Foi aí que novamente Deus usou Pedro. Pedro se levantou e Pedro começou a falar. Pedro começou a dizer para aqueles homens que não, que eles não estavam bêbados, que era só a terceira hora do dia, eles não tinham bebido nem bebida forte e que eles estavam ali para se cumprir a profecia do livro de Joel. Vamos ler junto qual é a profecia que diz lá em Joel? Tiago vai passar aí pra gente. Lá em Joel diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Mostrarei as maravilhas do céu na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 31. Pedro explicou para aquele povo que ali Deus estava começando a cumprir a profecia de Joel e que ali eles estavam espalhando o evangelho pelo mundo. Que as pessoas de vários locais que tinham iam sair dali e iam levar aquela palavra para as suas regiões, para os seus países, para os seus estados, e que a palavra de Deus ia agora para muitos lugares. Já imaginou? Que legal! Uma coisa que tinha acontecido há anos atrás, agora ali se cumprindo, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E naquele dia, a Bíblia conta que foram convertidos mais ou menos 3.000 pessoas. E que elas, depois que terminou aquela festa, cada uma foi para a sua região, levando o conhecimento, levando os ensinamentos de Jesus. E que lá outras pessoas se converteram, que assim o evangelho começou a se espalhar por todo mundo. Tia Vitória, e o que é que aconteceu com os crentes que eram de Jerusalém? Tanto Maria, como as mulheres, como os discípulos, como aqueles primeiros 120 cristãos, se reuniram com as pessoas que tinham se convertido naquele dia e que moravam lá em Jerusalém. E a Bíblia conta de uma união, crianças, de um amor, de um cuidado, que, nossa, eu fico imaginando como devia ser legal. Olha só, os primeiros cristãos, eles viviam como uma grande família. Eles tinham tudo em comum. Eles comiam junto, eles dormiam perto, eles cuidavam das necessidades uns dos outros, eles viviam orando, cantando. Os discípulos, eles até começaram a curar em nome de Jesus. Vamos ver algumas figuras aí, tio Diego? Olha só, eles se juntavam para ouvir e para aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Próxima figura, tio Diego. Eles se reuniam para orar e entregar suas necessidades na mão de Deus. Próximo. Eles se reuniam na hora do partir do pão, ninguém ficava com fome. Tudo que eles tinham, eles vendiam seus bens e dividiam entre as famílias. Então todos os cristãos tinham que comer. Próximo. Dividindo ainda o pão, continuando, todos tinham que comer. E os discípulos, eles começaram a curar em nome de Jesus Cristo. Na sequência da nossa história, nós vamos ver várias vezes os discípulos curando. Então, eles tinham um amor que tem que existir até hoje. Hoje, nós ainda precisamos saber se tem um colega, se tem um irmão, alguém que precisa de alguma coisa para ajudar. Nós temos que orar pelos outros. Nós amamos e já queremos voltar à igreja para poder orarmos juntos. E nós aprendemos a fazer essas coisas com os primeiros crentes, com os primeiros cristãos.
Agora, você deve estar aí se perguntando: tia Vitória, e como cumprir essa missão? Como é que eu posso levar Jesus onde quer que eu for? Uma das formas de fazer isso se encontra aqui, num livro chamado O Livro Sem Palavras. E você pode usar essas cores, que são apenas 5, para falar de Jesus. Sabe, hoje nós vamos ouvir sobre um lugar maravilhoso. Um lugar lindo. Lindo, 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 lindo. O céu. Você pode contar para os seus amigos que no céu não vai ter choro, que no céu não vai ter dor, que no céu não vai ter morte, que o céu é um lugar que você pode morar porque ele é um lugar maravilhoso. Só que tem um probleminha. Lá no céu não entra pecado. E o que é pecado? Tudo que você faz, diz ou pensa que não agrada ao Senhor. Ih, tia Vitória, agora tem um probleminha. Então quer dizer que eu nunca vou poder morar no céu? Porque às vezes eu desobedeço, né? Às vezes eu minto. Às vezes eu falo um palavrão. Jesus sabia que nós éramos pecadores. E por isso foi que ele morreu na cruz. E só o sangue de Jesus Cristo é que pode nos salvar do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo é que pode nos libertar. E quando você pede perdão pelos seus pecados, aquele coração sujo, preto, cheio de pecado, fica assim, ó, limpinho. O sangue de Jesus torna o seu coração mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus torna o seu coração limpo, te abrindo o caminho para um dia ir morar no céu. Mas depois disso, você precisa observar algumas coisas. Você precisa da vitamina BO. Você precisa de Bíblia e oração. Quando você toma a vitamina BO, você se torna um cristão que cresce como as plantas. Você se torna um cristão que aprende a viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é um manual. Ela diz tudo o que a gente deve fazer para ter uma vida que agrada ao Senhor. E aí, não é que você nunca mais vai pecar, mas quer dizer que você vai procurar fazer o que é certo. E que no dia que você pecar, que você errar, que você desobedecer, você pode pedir perdão para a pessoa que você magoou, você pode pedir perdão para Deus e o seu coração vai voltar a ser limpo. Você pode contar essas histórias para todos os seus amigos, como naquele dia se espalhou. E você pode levar outras crianças a aceitar Jesus como Salvador. Se você mesmo ainda não aceitou, você pode aceitar Jesus como Salvador agora. Chama a mamãe, papai, diz para eles que você quer aceitar Jesus como Salvador. E depois disso, começa com a missão de levar Jesus para onde você for. Se você já aceitou Jesus como Salvador, começa essa missão. Na escola, no parquinho, no shopping, sempre que você tiver oportunidade, fale de Jesus. Mostre o quanto Jesus ama as outras pessoas. Lembra que Amy aceitou Jesus como criança. Agora ela estava na Índia, fazendo com que outras crianças aceitassem Jesus. Lembra que os discípulos espalharam o Evangelho por toda aquela região. Agora é a minha vez, é a sua vez de levar o Evangelho para onde a gente for. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos e pedir para Jesus nos dar sabedoria para isso? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra que fala aos nossos corações. Paizinho, eu quero te pedir hoje em especial para as crianças que já têm Jesus como Salvador. Dá coragem, Senhor, para elas cumprirem a missão que o Senhor deixou para elas, de testemunhar e levar o Senhor aonde quer que elas vá. Dá coragem para ela falar para os seus amigos sobre Jesus. Quero te pedir também, Senhor, pelas crianças que ainda não te receberam como Salvador. Toca no coraçãozinho delas, ó Pai, para que elas entendam tudo que foi explicado hoje e te aceitem como único e suficiente Salvador. Livra elas de todo mal, cuida dos seus corações, protege e guarda elas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, é isso.
Onde você estiver, leve Jesus. Onde você estiver, fale sobre Jesus. O culto hoje era qual a sua missão? A sua missão é levar Jesus aonde você for. Tchau, tchau e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo!